Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um dia na presença do Senhor. Queremos rezar, queremos nos fortalecer. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Hoje nós iremos meditar o Evangelho de sábado e estamos nesta campanha de Natal. Minha família evangeliza mais uma família. Por isso eu estou deixando aqui no cantinho, esse Pix. Então você contribui com o valor que você conseguir. Então a tua família irá evangelizar uma outra família. Por quê? Porque eu irei enviar o Evangelho a mais uma família, graças à tua contribuição. Então participe, faça a sua contribuição, certo? Posso contar com você? Tenho certeza que sim. Então, sejam todos muito bem-vindos. Que bom que nós estamos reunidos em oração. Que bom que você me recebe na tua casa. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se e venha fazer parte dos nossos programas de evangelização. Estamos chegando a bastante casas aí, chegando a muitas famílias e vemos o efeito de tudo isso. Pessoas sendo restauradas, famílias sendo restauradas e assim que a gente possa nos fortalecer também, A gente pode se fortalecer através da oração. Eu recebo também os pedidos de oração. Então, se você tiver algum pedido de oração, pode deixar aqui nos comentários também. Se alguém que está doente, precisa de uma oração especial. Está dando interferência? Deu. Parou, né? Então, nós vamos para a meditação do Evangelho. Hoje a citação é um pouquinho mais complicadinha. Então, preste bem atenção na citação e depois você procura aí na sua Bíblia, tá? O Evangelho de hoje é retirado de Mateus, capítulo 9, do versículo 35 até o capítulo 10, versículo 1. E depois do versículo 6 até o versículo 8, tá bom? Se você não conseguir encontrar na tua Bíblia, preste bem atenção na proclamação do Evangelho agora e depois faça também a sua meditação. Vamos juntos? Jesus percorria todas as cidades e vilarejos, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando toda a doença e toda a enfermidade. Vendo as multidões, encheu-se de compaixão por elas, porque estavam angustiadas e abandonadas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Chamando seus 12 discípulos, Jesus deu a eles autoridade sobre espíritos impuros para expulsá-los e para curar toda doença e toda enfermidade. E Jesus continua dizendo: em vez disso, vão as ovelhas perdidas da casa de Israel, e durante a viagem anunciem que o reino dos céus está próximo. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, deem de graça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui nós estamos falando da missão de Jesus, Jesus que vai até as sinagogas para pregar, para ensinar e para curar de toda doença e de toda enfermidade. E esta vai ser também a missão dos discípulos. Por isso o Evangelho de hoje ele já começa dessa forma, falando um pouquinho antes desse chamado dos discípulos, desse chamado dos apóstolos, que ele vai evoluindo, o evangelho que vai crescendo. Então, primeiramente, qual era a atitude de Jesus? Jesus que ia até a sinagoga, pregava, ensinava, curava de toda doença e enfermidade. Então, ensinar, pregar e curar. Esse é um tripé da vida de Jesus, onde Jesus ensina, Jesus prega e Jesus cura.
E é assim que nós precisamos nos colocar diante de Jesus, como alguém que quer aprender, como alguém que quer entender o Evangelho, a pregação do Reino, e como alguém que também precisa desta cura, dessa transformação de vida, desta conversão. E logo em seguida Jesus diz, vendo aquela multidão, Jesus que se enche de compaixão, porque elas estavam abandonadas, angustiadas, como ovelhas que não têm pastor, ou seja, elas estavam sem uma referência, soltas. Pessoas sem referências são capazes de qualquer coisa, coisas boas, mas muitas vezes coisas ruins. Por quê? Porque ela não tem referencial. E é isso que eu sempre digo, nós precisamos de bons referenciais. Você precisa de um bom referencial na tua casa, seja um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. Você precisa de um bom referencial na tua empresa, seja um bom administrador, seja um bom funcionário. Você precisa de uma referência dentro da tua igreja. Padres, sejam bons padres. Irmãs, sejam boas irmãs. Ministros da Eucaristia, sejam bons ministros da Eucaristia. Diáconos, sejam bons diáconos. Fiéis, leigos, sejam bons fiéis leigos. Qualquer atividade que você exerce na sua comunidade, faça com carinho. Esforce-se para que tudo possa dar certo. Seja bom naquilo que você faz. E aí nós vemos que há uma transformação. Por isso Jesus está dizendo assim, aquele povo, ele estava angustiado, estava abandonado como ovelhas que não têm pastor. Então, qualquer um mais malandro, né, com bom discurso, ia arrastar essas pessoas para o lado dele. Então Jesus faz isso com aquelas pessoas, olha, calmem, vamos parar um pouquinho, vamos raciocinar. Eu quero ser a referência de vocês e essas pessoas estão dispostas a escutar. Às vezes a gente pensa assim, não, as pessoas não querem. As pessoas querem. O problema é quando a gente não é uma boa referência. Não basta dizer, as pessoas que não querem. E você quer? Você quer ser uma boa referência? Porque ser um referencial é desafiador. Eu digo para vocês, é um desafio. Por quê? Porque há uma necessidade de uma retidão de vida. Então, para que a gente seja um bom padre, uma boa irmã, um bom religioso, há uma necessidade de uma retidão de vida. Assim como os pais, para serem bons pais, precisam dessa retidão de vida. A partir do momento que escorregam em alguma coisa, já abala a confiança. Então, há necessidade dessa retidão de vida. Porém, isso não é fácil. Já adianto para vocês, nada é fácil quando nós somos referenciais. Se você é um proprietário de uma empresa, se você é um gerente de uma empresa, se você é pai de família, mãe de família, se você é um padre, uma irmã, um diácono, um ministro da Eucaristia, enfim, um catequista, há necessidade desta retidão. Por quê? Sendo um catequista, os catequizandos vão confiar naquilo que você diz se você não faz aquilo que prega, aquilo que ensina. Por isso Jesus parte dessa tríplice, ensinar, pregar e curar. Então, aquilo que se ensina é aquilo que deve ser vivido. Aquilo que nós pregamos é aquilo que nós devemos seguir. Então, nós pregamos o reino de Deus e nós seguimos. A curar é o quê? Cuidar, estar próximo. Quando a gente precisa curar, por exemplo, uma ferida de alguém, a gente precisa higienizar, né? Limpar, colocar a medicação certa, proteger, acompanhar. Assim é na vida. Muitas vezes as pessoas estão feridas pela história, feridas pela vida, e nós precisamos também curar. Depois disso, Jesus chama os discípulos, chama os 12 discípulos e dá também poder e autoridade sobre eles, para que eles também possam curar de toda doença, de toda enfermidade, e assim também a autoridade sobre espíritos impuros para expulsá-los. E aí
o versículo, a partir do versículo 6, ele diz: vão primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. E durante a viagem anunciem que o reino dos céus, o reino de Deus está próximo. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça devem dar. Que graça é essa? A graça de Deus. Vocês receberam a graça de Deus de fazer isso? Devolvam essa graça de Deus para as pessoas. Deem de graça também. Jesus não está falando aqui de valores monetários. Jesus está falando na graça de Deus. Vocês receberam na graça, de graça, né? Graça de Deus. Agora, nesta mesma graça de Deus, transmitam aquilo que vocês aprenderam. Ide àqueles que estão perdidos, aqueles que estão afastados. Assim como nas nossas comunidades, né? Muitas pessoas que participavam e depois foram se afastando, não participam mais da igreja. Ide até essas pessoas, convide essas pessoas para retomar a caminhada. Elas já têm um conhecimento e elas podem te auxiliar logo ali no futuro. Então, vamos resgatar essas pessoas que se afastaram e vamos caminhar, caminhar juntos. Vamos caminhar juntos nesta evangelização, tá bom? Então, que você tenha um final de semana muito abençoado, junto com a sua família, junto da sua comunidade, que nós possamos rezar. Nós já vamos para o segundo domingo do Advento, então é essa preparação para o Natal que já está caminhando, já a segunda vela que vai ser acesa. E não se esqueçam da nossa campanha, Minha Família Evangeliza Mais Uma Família. A sua contribuição pode ser feita aqui através desse Pix e eu estou encaminhando para mais famílias a palavra de Deus. Precisamos ensinar a elas qual o verdadeiro sentido do Natal. Não é o consumismo, mas é Jesus Cristo. Peçamos a bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz dia! Que bom que você rezou comigo até o fim desse vídeo. Agora, se quiser, faça uma pequena meditação para que você possa assimilar bem a palavra de Deus. Fiquem todos com Deus e até o próximo momento de oração.